Vamos dar início à nossa revisão de história do 7º ano. O primeiro conteúdo foi feudalismo. O feudalismo ele é caracterizado a partir do período compreendido como Idade Média. A Idade Média, ela vai do período renascentista, ao qual os modernistas dariam o nome de Idade das Trevas. Eles acreditavam que esse período não tinha havido nenhuma forma, de avanço tecnológico, mas a gente sabe, como a gente viu nas aulas, que o período do feudalismo, da Idade Média, ele foi muito importante, porque foi um período de mais de 1000 anos, Então, os renascentistas, eles tiveram um resgate medieval romântico e também um resgate do classicismo, A Idade Média ela é anterior ao período moderno. Então, o feudalismo ele vai se formar a partir do abandono, das cidades. As pessoas começam a fugir para o campo a partir da crise econômica e das invasões germânicas. Os povos germânicos, eles invadem Roma, E a partir da junção da cultura germânica com a cultura romana, inicia-se o processo de ruralização, E as pessoas elas vão voltar para o campo. A economia ela era basicamente agrária, então as pessoas viviam basicamente do campo, da agricultura, Então a agricultura era o processo de sustentabilidade e os servos eles dividiam o que eles plantavam para os seus senhores feudais, A partir do processo, de sistema trienal, ao qual eles plantavam, deixavam a terra descansar, por um certo período e voltavam a plantar a partir de um período, mais remoto. E também a economia se baseava no artesanato e na manufatura. A sociedade feudal, ela estava dividida na sociedade estamental, a qual as pessoas elas tinham sua classe social. E aí era dividida em 3 classes principais. A primeira classe que estava no topo da pirâmide era a classe chamada de clero. O clero era a igreja, as pessoas que faziam parte da igreja, como os padres, os bispos e o papa. Abaixo do clero estaria os nobres. Dentro da classe dos nobres estariam os suzeranos, os vassalos, que seriam também os senhores feudais, que mandariam nos servos. E também dentro da nobreza estariam os cavaleiros, que lutavam. E abaixo da nobreza estariam os servos, que era a base da sociedade, era a mão de obra, a que trabalhava, a que trabalhava no processo agrário, da agricultura, os que plantavam. O servo, por sua vez, ele não era considerado um escravo, porque ele era considerado livre, só que ele não podia sair da terra. Ele estaria preso à terra, Ele estava vinculado à terra do senhor feudal. Por isso que a sociedade é estamental. Se a pessoa nascesse na classe social da nobreza, ela não teria como se rebaixar para os servos. E os servos não teriam como se tornar nobres. Isso era uma característica muito importante, no feudalismo. Os servos muito dificilmente se tornariam senhores feudais ou nobres, mas já os nobres poderiam se tornar da classe social, do clero. Então, por exemplo, um filho mais novo que não teria direito à herança, porque o processo do feudalismo era uma sociedade consuetudinária, e hereditária. Então, o filho mais velho é que teria direito à herança do pai. Então, o mais novo, como não tinha direito à herança, ele poderia, ir para a classe social do clero, se tornar um padre, um bispo, um arcebispo, um monge,
certo? Então, a política, ela era fragmentada, né, no poder das mãos de diversos senhores feudais. A sociedade, ela era fragmentada, não existia um poder centralizado do rei. O rei, na Idade Média, teria perdido o seu poder total e teria se tornado um suzerano como qualquer outro. Ok? Deu para entender? E deu para entender isso? Então, a política, na Idade Média, no feudalismo, ela era dividida entre suzerania e vassalagem. O suzerano era o dono das terras, que doava as terras para os seus vassalos. E os seus vassalos, eles lutariam ou faziam algum serviço que o suzerano tivesse precisando em troca da terra. Então, existia todo um processo político para que isso acontecesse. Vamos dar um exemplo, né? Existia, por exemplo, uma festa ao qual se chamaria investidura, ao qual o vassalo se ajoelharia e juraria fidelidade eterna para o seu suzerano. Então, esse vassalo, ele se tornaria vassalo eterno daquele suzerano e não poderia trocar de suzerano de maneira alguma. A igreja medieval, por outro lado, ela teria expandido o cristianismo e teria se tornado a maior classe social desse período. Então, ela era uma instituição privilegiada, ao qual estava acima até mesmo dos senhores feudais. Nesse período também aconteceram diversas crises. Uma das crises foi ocasionada pela fome, ao qual os servos se revoltaram contra os senhores feudais, né? E guerrearam. Uma dessas crises, elas foram reconhecidas ou conhecidas como revolta jaquerris, por conta, né, que as pessoas tinham um nome muito parecido. Por exemplo, muitas pessoas tinham o nome de João, ou muitas pessoas tinham o nome de Francisco. Então, foi a partir da fome. Outra crise foi a peste, reconhecida como a peste negra, advinda do continente asiático, no início, né, do século XV, a partir da expansão marítima. Então, eles trouxeram a peste negra para a Europa e milhares de pessoas morreram por conta dessa peste. E também, uma das crises foram as guerras. Muitas guerras aconteceram nesse período, principalmente, né, as chamadas cruzadas. As cruzadas foram guerras consideradas guerras santas, as quais o Papa, ele organiza essas guerras para que as pessoas tomem a cidade considerada sagrada, que era a cidade de Jerusalém dos muçulmanos. Só que essas cruzadas, a partir da tomada de Jerusalém, ela começa a ter outro objetivo, que seria o comércio com os povos asiáticos, principalmente a China e a Índia, a partir das especiarias orientais, né, e da seda chinesa. As revoltas camponesas, como eu falei, ela vai ocasionar o aumento da exploração ao campo e vai ser chamada de revolta jaquerris. E aí, a partir disso, os servos eles começam a fugir da zona rural e começam a passar a morar nas cidades. A partir daí, dá-se início ao processo, né, de centralização política que vai iniciar o processo, né, de monarquias centralizadas europeias. E a partir daí vai quebrar, né, com o processo feudal, né, a sociedade feudal ela vai dar uma quebra e as pessoas vão começar a voltar a morar nas cidades. A partir disso, vai iniciar, né, uma nova classe social chamada de burguesia. Por que burguesia? Porque as pessoas chamadas burguesas moravam nos burgos. Os burgos eram as cidades, certo? E essas pessoas chamadas burguesas eram os comerciantes que faziam comércio com o Oriente e a partir disso vendiam na Europa esses produtos orientais, como as especiarias e a seda. A
partir disso, inicia-se o processo de formação das monarquias nacionais. As monarquias feudais, elas viviam nos feudos e tinham o mesmo poder que qualquer senhor feudal, né, que qualquer suzerano. Tinha um poder descentralizado, então o poder não estaria nas mãos de uma única pessoa. Existia a diversidade monetária, não existia uma única moeda no território. Tinha uma diversidade militar, ao qual o poder militar não estaria nas mãos de uma única pessoa. Uma diversidade tributária de pagamento de impostos e uma diversidade jurídica. Então não existia só uma lei para todo mundo, existiam várias leis e, né, o direito consuetudinário, que não existia leis escritas. Já a partir do processo das monarquias nacionais, que vai ter a ajuda da nova classe social, que seria a burguesia, vai iniciar o processo de território nacional, né? As monarquias elas vão começar a mandar em todo mundo, a partir da monarquia centralizada europeia. O poder ele vai estar centralizado nas mãos de uma única pessoa, que seria o rei, e aí depois disso vai se chamar rei absolutista, porque ele é absoluto, ele manda em tudo. Vai existir a criação de uma única moeda para circular em todo o território e também uma única unidade militar, ao qual o rei ele vai pagar a um exército mercenário para lutar a seu favor, e também ele vai ter a ajuda da burguesia para que isso aconteça. Vai existir uma unidade tributária, né, de pagamentos de impostos, que vai ser passada para as mãos do rei, e também uma única unidade jurídica. A partir da formação das monarquias nacionais, dá-se início, a partir do século XV, ao processo de expansão marítima, ao qual as pessoas elas vão iniciar, principalmente os portugueses, né, que vão sair daquele território conhecido e vão além mar para conhecer novos territórios, novas empreitadas, a partir do imaginário que eles tinham naquele período. Então, a expansão marítima, ela vai ter antecedentes, né, necessários para que aconteça essa expansão. A partir da conquista de novas terras, da busca de novas rotas comerciais, né, que eles iam quebrar totalmente com as rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, ligado às cidades italianas de Genova e Veneza, que detinham o monopólio comercial do período, né? Mas tinham uma coisa, né, que eles tinham muito medo, que seria o imaginário europeu. O imaginário europeu tinha todo aquela ilusão de que existiam monstros marinhos, que existiam sereias, que existiam criaturas fantasiosas, porque quando eles avistavam no horizonte, eles viam coisas e eles acreditavam em coisas imaginárias, que não eram reais. Então tinha tudo isso, todo esse medo, que fizeram com que eles demorassem tanto tempo, né, para seguir novos rumos, para que adentrassem no oceano, para que descobrissem novos territórios, para que começassem a colonização. O pioneirismo português, ele vai ser importante principalmente por conta da sua experiência em navegação. Eles tinham o conhecimento náutico, né? A partir da cultura muçulmana, eles pegaram aquele conhecimento, pegaram todos aqueles equipamentos, como o astrolábio, como a bússola, e pegaram a partir disso, né, para iniciar a expansão marítima, porque eles não queriam mais pagar impostos para as cidades de Genova italiana, que eram Genova e Veneza, que eram italianas. Então, também eles tinham uma localização geográfica bastante interessante, que ficava próxima da África, né? E que também ficava no meio entre a África e os outros países europeus. Então, foi muito importante essa localização geográfica.
Eles também tinham o apoio da burguesia e já tinha, né, uma monarquia centralizada, diferentemente lá da Espanha, que ainda estava em processo de centralização, com guerras entre os muçulmanos e as cidades estavam descentralizadas. Então existiu toda uma estratégia por trás, né, do pioneirismo português. E eles também já tinham uma escola náutica que era chamada a Escola de Sagres. Então, um dos primeiros navegadores que adentraram o oceano e circunnavegaram o continente africano, ele foi Bartolomeu Dias. Ele chegou ao sul da África em 1489 e conseguiu passar pelo o Cabo das Tormentas, que era um território bastante aterrorizador para os navegadores. E a partir dele conseguir ultrapassar o Cabo das Tormentas, esse território ele fica conhecido como Cabo da Boa Esperança, certo? Depois do pioneirismo português, né, os espanhóis conseguem centralizar o poder nas mãos de uma única pessoa, dos reis, né, Isabel de Castilha e Fernando de Castilha, e eles iniciam, né, a expansão marítima a partir do navegador chamado Cristóvão Colombo. Esse nome ele é muito importante, porque Cristóvão Colombo ele tem uma ideia, né, diferenciada dos portugueses, e aí ele tem a ideia de circunnavegar